Bem-vindos. Estamos aqui na Mostra Festival de Animação de Lisboa, no Cinema Tivoli, e para falar neste festival, naturalmente eu tenho aqui o Fernando Galrito, que vos vai falar sobre aspectos, talvez alguns não conheçam, provavelmente muitos, sobre como é que surge este festival, o tempo que ele tem, o que é que ele pretende. Fernando. Boa tarde. Portanto, o festival surge no ano 2000 e surge como resultado de, digamos que é a materialização de um conjunto de ideias, de um conjunto de amigos de várias procedências e de várias origens, nomeadamente uma professora, uma cantora da Gulbenkian, um antropólogo, uma pessoa ligada à imagem e ao cinema que era eu, e um artista plástico, o Rui Viana. E então nós já ao longo de alguns anos vínhamos fazendo uma série de intervenções, utilizando a arte como forma de chegar às pessoas, de, digamos, dizer também do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista intelectual e do ponto de vista até de conotação, do ponto de vista do espaço político, não partidário, qual é que eram os nossos objetivos. E então, depois de uma série de intervenções desse tipo, nomeadamente na Bienal de Cerveira, chegámos à conclusão que gostávamos de fazer uma coisa com alguma regularidade, onde a intervenção artística, na sua diversidade, na diferença, mas também na sua capacidade de fazer interagir diferentes agentes artísticos, pudesse, digamos, ter um espaço. E a ideia surgiu, e a ideia que chegou foi realmente fazermos um festival de cinema de animação. Dado que o cinema de animação tem estas características, que é o facto de nele reunir praticamente todas as áreas artísticas, não é? E ainda mais uma, que é o facto de ser os animadores, que são os criadores também da ideia do movimento, não é? Coisa que esta é a única arte onde isso acontece, porque normalmente nas outras artes temos os atores a criarem as pessoas de carne e osso, a criarem o movimento. E então fomos falar na altura com a direção do Teatro da Borda, que acolheu, e com na altura a EBAL, agora é a GEAC, que acolheu esta ideia com muito carinho, e o primeiro festival aconteceu no ano 2000, integrado nas festas de Lisboa, e a ideia do nome surge porque o festival na altura não tinha a componente, como dizer, não tinha a componente de festival competitivo, e uma componente de mostrar coisas e de pôr inclusivamente as pessoas a trabalharem no festival, a fazerem filmes para o festival, conforme iam participando. E então uma mostra muito grande só poderia ser uma mostra. E então surgiu esta ideia de fazer a mostra de cinema de animação de Lisboa, era o nome assim na altura. E esta mostra tinha, para além de ter esta característica que ainda hoje se mantém, que é ter um país convidado, a ideia era sempre mostrar o que de melhor se fazia nesse país e mergulhar, digamos, de uma forma aprofundada sobre a cinematografia de cada país. Também, ao mesmo tempo, de propor um conjunto de masterclasses e workshops, ou seja, de convidar pessoas que pudessem deixar na sua relação com quem vinha assistir ao festival, deixar o seu saber, deixar o seu trocar metodologias, e também havia uma exposição, sempre no próprio espaço do Teatro da Borda, e havia também um espaço onde as pessoas que participavam no festival tinham a hipótese de elas próprias participarem num filme coletivo que ia sendo feito ao longo do festival, numa coisa que nós chamávamos, na capela do próprio teatro, nós chamávamos a capelinha das imagens, que as pessoas podiam desenhar diretamente na película, e no final de cada semana, ou da semana do festival, dado que o festival antes dava 2 fins de semana, começava à quinta, acabava ao domingo, recomeçava na quinta seguinte e acabava ao domingo, no mês de maio. E havia coisas que podíamos fazer na rua, ao ar livre, e então passávamos a essas imagens feitas pelas pessoas, e portanto, as coisas começaram assim, ou seja, mantermos este lado interventivo, um olhar também sempre junto do público escolar e do público infantil, digamos, naquela perspectiva de criar novos públicos. E era muito interessante entrarmos no Teatro da Borda, e a primeira coisa que se via era um projetor enorme de 35 minutos montado na entrada, e era, digamos, uma espécie de cartão de visita, que era dali, através da porta superior do teatro, que eram projetados os filmes para a tela que ficava lá ao fundo.
E então isso também era um lado interessante, que era as pessoas que normalmente não veem a cabine de projeção, tinham ali também logo hipótese à chegada de contactarem com aquilo que é, digamos, o bastidor, os bastidores de um festival, de projetar, as próprias exposições que propunhamos tinham essas características. E pronto, e o festival muita energia, digamos, muita energia, muito gosto no fundo. Há muita energia e muito gosto nesta iniciativa, no fundo. Há um prazer muito grande. Nota-se que não é só para fazer um festival, não é? Isso, eu acho que essas coisas são praticamente em tudo, não é? E aquilo que havia nesta equipa, que depois, por várias razões, foi-se desmembrando e fiquei apenas eu, do grupo inicial. De qualquer modo, esse lado da energia, do prazer, do carinho e do amor até que se tem a fazer as coisas, essa tem-se mantido e mantém-se. E portanto, é o lado salutar, acho eu, de fazer as coisas, não é? Quando se faz as coisas mais por obrigação, isso também tem sempre esse... nota-se, não é? Tem sempre esse lado menos sentido e que é sempre o fundamental para fazer qualquer coisa. E uma das coisas que eu acho muito interessante no que estava a dizer, das coisas que me saíram e ficaram mais marcadas, é que de facto o cinema de animação reúne várias artes, reúne várias linguagens e também, no fundo, como outras artes, reúne muitos públicos, portanto chega a muitos públicos, mas chega a públicos também com um lado de facto muito lúdico, não é? Muito pronto, chega às crianças de uma forma subtil, contando histórias, encanta muitas crianças, mas os adultos continuam apaixonados pelo cinema de animação, não é? Claro. Aliás, talvez o exemplo mais acabado dessa transversalidade que o festival propõe foi quando o festival começou a ser competitivo, houve uma altura em que ele aconteceu no antigo Cinema Roma. E na altura eu estava a fazer um projeto com o Teatro Maria Matos, nomeadamente com o Diogo Infante, que era na altura o diretor artístico do Teatro Maria Matos, e eu propus, o Cinema Roma é muito grande, gostávamos de ter uma coisa mais íntima, e aqui o Teatro Maria Matos era ótimo para fazermos a abertura do festival este ano. E foi muito engraçado, ele disse que sim, ok, à segunda-feira não temos peça, é fantástico, vamos fazer. E fizemos a abertura do festival no Teatro Maria Matos. E eu lembro-me quando ele começou a ver as pessoas a entrar, vi os olhos dele, portanto, enquanto pessoa inteligente e programador, a luzirem, porque pela primeira vez ele estava a ver naquele teatro pessoas que nunca lá tinham entrado, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com o teatro, eram pessoas mais do cinema de animação, havia muita gente ligada à música, mas que não tinha muito hábito de teatro. E então, a partir dessa abertura, o ano seguinte, o festival passou a ser também no Teatro Maria Matos. Ou seja, isto porquê? Porque ele sentiu que se fizesse ali o espetáculo, fizesse ali o festival, era uma forma também de trazer novos públicos depois para aquilo que ele programava, que tinha mais a ver com o teatro. E digamos, eu acho que essa transversalidade que o festival sempre teve desde o início e que mantém, convidando também anualmente pessoas de várias áreas. Nós, no ano passado, abrimos o festival com um filme feito por arquitetos, animadores e músicos contemporâneos. Há 2 anos fizemos a mesma coisa, reunindo performers, pessoas das novas tecnologias. Há 4 ou 5 anos abrimos o festival com um grupo de gaiteiros que fez a banda sonora para filmes mudos do início dos anos 20 do cinema, especialmente do expressionismo alemão. Ou seja, este encontro entre pessoas que normalmente não estão e artes que não estão ligadas e que usamos muitas vezes este motivador que é o cinema de animação para fazer encontrar artistas de várias áreas, tem-nos trazido essa vantagem também, que é anualmente nós termos públicos que vêm praticamente todos os quadrantes artísticos, porque encontram também, tal como a nossa proposta inicial, no cinema de animação, uma arte onde também eles próprios e a sua arte se conjuga. E depois, como estavas a dizer, sem dúvida que o cinema de animação depois tem esse encanto, que é tanto para as crianças, mas como para os adultos, não é? Há sempre essa magia de algo que nós conhecemos sempre ligado ao inanimado, que de repente ganha vida sobre um ecrã. Sejam os desenhos, sejam as marionetas, sejam por vezes pequenos recortes, formas de madeira, ou seja, coisas que têm normalmente uma conotação de inanimado, ganham vida
e mesmo quando não contam histórias, transmitem também sentimentos e sensações. E é acho que é esse lado e essa capacidade que o cinema de animação tem de nos motivar, de nos sensibilizar a partir de coisas que nós quase diríamos do nada, não é? Que é fascinante para todas as pessoas e não apenas para as crianças, para todos os públicos. E essa é, sem dúvida, uma das valências que nós temos visto ao longo do festival. Quer dizer, dos 1.200 pessoas mais ou menos que viram a primeira edição lá no ano 2000, nós no ano passado passámos para cerca de 38.000, quase 40.000 pessoas, não é? Ou seja, este engrandecimento advém, por um lado, do hábito das pessoas também encontrarem aqui diferenças, não é? Nós não somos contra ninguém, achamos que o cinema comercial tem o seu espaço, as televisões e o tipo de filmes e de séries que passam têm perfeitamente o seu espaço. Agora achamos que aquilo que nós propomos anualmente na nossa programação também deve ter o seu espaço, que é por esse espaço que nós lutamos e resistimos, digamos, anualmente fazendo este festival, de forma a mostrar às pessoas que há coisas, mas há muitas mais, e que é importante vê-las também, porque é da diversidade que nós somos mais livres, mais democráticos e que sabemos que há mais hipóteses de escolha, que não só uma ou duas. E pronto, e foi falado aí uma coisa, algo muito importante, que é o lado não só multifacetado em termos de artes, mas também um lado de convívio que eu penso que é extraordinariamente rico, não? Pois, sim, sem dúvida nenhuma que sei lá, o festival tem esta característica também, que como nós costumamos dizer, que é andar solto em Lisboa. Este andar à solta em Lisboa também pretende fazer com que as pessoas todas tenham relativamente próximo de si esse encontro com esta arte, não é? E desde há 2 anos nós iniciámos até devido ao desenvolvimento do parque escolar, nós iniciámos um trabalho mais próximo dos alunos das escolas e fazemos anualmente sessões durante o festival e depois também fora dele, nos auditórios escolares, fazendo com que as crianças se habituem, também dentro do seu habitat mais corrente, não é? Também encontrarem diferentes formas artísticas, não é? E neste caso... E as une, que as motiva, exatamente, e que ao mesmo tempo também, e esse é o lado que eu acho que as pessoas talvez nem todas ainda tenham compreendido, que é o facto das pessoas verem um filme, o facto das pessoas verem uma exposição, não é inerente a todos os tipos de aprendizagem. Fazer um filme de animação implica saber escrever o argumento, implica saber desenhar, implica saber fazer pesquisas ao nível histórico, se a minha história for histórica, implica saber geografia, se eu tiver que localizar num determinado espaço, implica saber matemática, porque eu tenho que perceber que passam 25 imagens por segundo no ecrã, e se eu quero que a minha ação dure 2 segundos, ela tem que ter 50 frames. Isto obriga-me a ter que saber fazer um cálculo mental, matemático, ou não, para perceber que o meu filme que tem 3 minutos, vou precisar de X imagens, cada ação que tem este tipo de duração precisa de cada imagem, porque se tiver menos vai ser mais rápido, se tiver mais vai ser mais lento do que aquilo que eu quero. Ou seja, há um conjunto enorme de aprendizagens ligadas a todos os saberes que são inerentes à realização de um filme de animação. Ou seja, e esta relação entre a arte e a pedagogia, não é, que há muitos anos nós vimos fazendo e realizando com o Centro Artístico Infantil, primeiro da Fundação Carlos Gulbenkian, depois agora com o programa Descobrir, com o CITEN e em muitas outras escolas do país inteiro e inclusivamente do mundo inteiro, quase poderia dizer, dado que o trabalho ultrapassa já há muitos anos as fronteiras deste país. Como se toda a gente, quando nós chegamos e quando fazemos as coisas, percebem que realmente há um grau de importância muito grande na aprendizagem. E a aprendizagem feita desta forma não só tem esse lado lúdico, não é? Como tem um grau de compreensão por parte dos miúdos mais forte, e dos miúdos e dos jovens. Porquê? Porque ela tem uma utilidade imediata. Não é? Eu não estou a falar de coisas que são apenas ou puramente experimentais ou puramente do ponto de vista intelectual, não é? Elas têm uma aplicação prática imediata. Daí que eu também sinto que elas são mesmo importantes de eu saber, porque se eu não as souber, aquilo que eu quero fazer não sai bem.
E eu acho que esse lado da relação entre a arte e o conhecimento em geral é fundamental, e no caso do cinema da animação, devido àquilo que eu disse há pouco, não é? Deste lado transversal, deste lado eclético e de abarcar praticamente todos os conhecimentos e todas as artes dentro de si próprio, não é? Então, para fazer um filme tem que saber de música, pelo menos tem que ter algum gosto musical para escolher a melhor banda sonora. Tem que se calhar um bocadinho de eletrónica para ir buscar um microfone e gravar qualquer coisa que eu quero, um som que eu quero fazer, e fazer aquilo que os americanos chamam o Foley, ou portanto, a banda sonora. Portanto, e todos estes saberes são inerentes a todos os conhecimentos da vida. E eu só posso, ou melhor, adquirir muito mais esses conhecimentos de uma forma mais profunda se os praticar. Portanto, no fundo, o cinema de animação acaba por ser aqui um veículo muito rico na aprendizagem, no convívio, no crescimento, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de capacidades. E pronto, e isso a mostra traz até todos nós. E, Fernando, eu ia perguntar, e o que é que a mostra este ano traz de especial, e o que é que vai trazer também, e o que é que se propõe trazer de especial também nas próximas edições? Eu acho que a Monstra já tem sempre este lado especial, que é de trazer filmes de países, por um lado menos conhecidos, mas essencialmente de mergulhar de uma forma mais aprofundada sobre a sua história. E eu acho que é interessante nós também sempre percebermos que nem todos os momentos da história de cada país são momentos de filmes espetaculares, mas que, para o nosso crescimento, às vezes é bom fazermos coisas. E o fundamental, esse lado de fazer a coisa, e de ir e de estar lá, é fundamental para crescermos. E este ano, portanto, podemos observar isso nos dois países que convidamos, o Brasil e a Espanha, onde, no caso do Brasil, nós fazemos um mergulho de 60 anos na história do cinema de animação brasileiro, e depois de 105 anos na história do cinema de animação espanhol, onde nós podemos observar também um pouco todo esse crescimento, não é? Desde o segundo Chaumont, não é? Que no início do século XX fez as suas primeiras experiências em animação, até aos nossos dias, e onde nós podemos perceber qual é que foram os graus de evolução do cinema de animação na história do mundo, mas também na história da Espanha. E isso é interessante, penso eu, para também percebermos que nós, enquanto seres humanos, que estamos a crescer, há momentos em que fazemos coisas que estão menos acabadas, mas que elas são fundamentais ao nosso crescimento, por um lado, não é? Para além disso, o festival também traz nas competições aquilo que melhor se faz um pouco pelo mundo inteiro. Essa é uma nossa preocupação. Podemos ter às vezes um filme que é um bocadinho de menor qualidade, mas não queremos fechar a porta naturalmente a termos filmes iranianos, a termos filmes do Egito, a termos filmes da Roménia, que podem ser às vezes cinematografias menos desenvolvidas, mas que são sempre muito desenvolvidas naquilo que tem a ver com a sua cultura e naquilo que nos trazem de conhecimento e de saber e daquilo que é a sua própria vivência. E esse lado do festival, mais uma vez, tenta também mostrar nesta diversidade de países, na diversidade de filmes que mostra, não só nas suas competições, não só nas suas retrospectivas, nomeadamente do Japão, nomeadamente dos filmes históricos, onde temos filmes também americanos, naturalmente, mas também olhando o cinema infantil, através daquilo que nós chamamos a monstrinha, levando às escolas, levando às famílias, os filmes que são feitos um pouco por todo o mundo também, mais dedicados a esse público, e depois, naturalmente, um olhar e um abraçar também sempre muito forte ao cinema português, tanto ao cinema dos jovens autores, que mostramos nas competições de estudantes, como aos filmes dos jovens um pouco mais séniores, que mostramos na competição Vasco Granja, e que anualmente também ficamos surpreendidos como num país com cada vez menos recursos, às vezes, para a cultura, continuamos a conseguir fazer obras de grande qualidade e que não nos deixam, antes pelo contrário, mal vistos internacionalmente. Pronto, eu quero agradecer aqui do coração. Eu penso que as pessoas ficaram com mais uma noção do que é a mostra, e que essa noção seja uma forma de as trazer aqui e de as trazer às futuras mostras em muitos outros lugares, se calhar, quem sabe. E queria também, não sei, para já perguntar se queres acabar com qualquer apontamento de qualquer coisa que acho que não foi dito.
Eu gostava, essencialmente, as pessoas de 7 a 17 de março viessem ao Cinema São Jorge, City Alvalade, Museu de Etnografia, Teatro Meridional e muitos outros espaços onde a mostra acontece, e que, apesar do festival acabar a dia 17, a nossa ação não acaba e que continuem a ver as nossas ações daquilo que nós chamamos a mostra todo o ano. E que, portanto, aquilo que nós queremos e que não deixem de ver cinema de animação e que o olhem também sempre com uns olhos críticos e com um olhar de que eu já vi isto, já ouvi até alguém falar sobre isto e já percebo melhor e já entendo melhor, e que se a mostra teve nessa base, nós ficaremos muito mais contentes também. Ok. Mais uma vez então, obrigado. E pronto, fica aqui este apontamento. Vamos deixar-vos no final com um spotzinho sobre a mostra deste ano e convidar-vos mais uma vez a virem aqui até ao São Jorge e para acompanharem as atividades, porque vai haver da parte da Casa das Artes e Conhecimentos uma continuidade, não só acompanhar a mostra, como todas estas atividades que são do cinema da animação. Obrigado. Monstra, Festival de Animação de Lisboa. Brasil-Espanha, em retrospectiva. Workshops, competição de longas estudantes e portuguesa. Monstrinha! Estreias mundiais, 7 a 17 de março. A Monstra. À solta em Lisboa. Monstra, Festival de Animação de Lisboa. Brasil-Espanha, em retrospectiva. Workshops.